Chuvas e temperaturas altas, uma combinação perfeita para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. No Brasil, mais de 320 mil pessoas tiveram dengue. 86 morreram. Os casos de dengue no Brasil cresceram para 149%. O Ministério da Saúde registrou até maio deste ano mais de 900 mil casos de dengue no país. Em Londrina, Foz do Iguaçu e Sertanópolis, a Secretaria de Saúde já registrou o maior número de casos graves da doença no Paraná. História em Quadrinhos como ferramental design da informação, na verdade ele surgiu em 2015, não era um projeto de extensão ainda, ele surgiu como uma atividade na disciplina de histórias em quadrinhos, que hoje a gente trabalha esse conteúdo na disciplina de narrativas gráficas, no curso de design gráfico da UEL. E havia, assim como ainda persiste hoje, essa questão do Aedes aegypti, do mosquito, e principalmente a questão naquele momento da dengue. Então a gente pensou como uma forma de sensibilizar as pessoas através de um meio de comunicação que pudesse aliar toda essa parte imagética de desenho com a parte textual e tratar um assunto de certa forma pesado e sério de uma forma lúdica para que as pessoas pudessem ter interesse em ler esse material e, consequentemente, ter atitudes preventivas e também de combate ao mosquito. E a gente fez um briefing detalhado com a Secretaria de Saúde de Londrina, que passou para a gente que estava tendo um problema com relação à sensibilização, que as pessoas não estavam mais sendo sensibilizadas e que, em vez da gente focar na prevenção somente, era para a gente também focar na consequência. Porque muitas vezes as pessoas, elas naturalmente não têm noção da consequência de que uma simples água parada pode gerar uma morte mesmo. Então a gente focou nisso e foi um grande diferencial da história em quadrinhos, porque foram feitos então 3 roteiros, cada um direcionado para uma faixa etária, para poder comunicar de acordo com a linguagem dessa faixa etária, então de 6 a 12, de 12 a 17, e de 18 para cima, que é um público mais jovem adulto, para que pudesse então sensibilizar, focando no que? Na consequência que seria a morte. Cada um a seu jeito e da sua linguagem, mas falando então da questão da morte no meio de todo esse cenário. E focando também nas formas preventivas para que então colaborasse na conscientização. Passado esse tempo, quando a gente conseguiu imprimir, ele já se encontrava como um projeto de extensão, porque aí a gente fez dele um projeto de extensão e agregamos a ele o checklist. Então ele tem a historinha no começo e no final ele tem esse checklist que para colaborar então com essa parte prática dos 10 minutos contra o Aedes, para que uma vez por semana você e sua família consigam fazer todas aquelas atividades. Em 10 minutos você consegue fazer uma varredura geral na sua casa para ver se há ou não foco do mosquito. E se todo mundo fizer, com certeza vai ter um controle muito maior. A entrega dos gibis para as escolas municipais, ela se deu no início do ano. Foi feita uma reunião geral com todos os diretores, então foi nessa situação que a gente, juntamente com o pessoal da Secretaria de Educação e os nossos alunos do projeto, então fizemos um mutirão e já dividimos todos e conseguimos então essa distribuição. Em cada escola, cada diretor, professor, então fez a utilização desse material como material didático para que então pudesse estar desenvolvendo essas atividades pedagógicas com as crianças. A grande dificuldade que a gente percebeu e percebe até hoje é a questão do lixo, principalmente aqui em Londrina. A gente vê que existe o descarte incorreto e o acúmulo de lixo e o próprio, a falta de consciência mesmo nesse descarte do lixo. E esse acúmulo, ele é muito ruim. Muitas pessoas às vezes pensam que mas é só em fundo de vale que tem lixo. Pior que não, muitas vezes é no próprio quintal ali que existe aquele acúmulo de lixo. Às vezes é só uma tampinha que acaba sendo um grande problema.
Então, a dificuldade que a gente, enquanto educador e também enquanto designer, pensando nessa questão da sustentabilidade, da solução de problemas, é a questão mesmo da conscientização. Esse material ele foi desenvolvido com esse intuito, né, de conscientizar e, né, de educar, digamos assim. E a gente às vezes vê que é um trabalho mesmo de formiguinhas, é aos poucos, é uma coisa que tem que ser constante para que haja mudança comportamental. E quando você fala em mudança comportamental, é de fato uma coisa que é a longo prazo, que tem que ser feito mesmo aos poucos e diariamente, constantemente, para que não se perca e dessa forma a gente consiga ver algumas mudanças.